Hare Krishna! Sejam muito bem-vindos ao canal Vaishnava. No vídeo de hoje, daremos sequência à nossa série Perguntas e Respostas. Hoje, um vídeo breve, porém um assunto que vez ou outra as pessoas perguntam até nós, chega até nós com essa questão, com essa dúvida, que embora uma dúvida relativamente simples, mas que nos chega com uma certa frequência, de pessoas aí que estão conhecendo a consciência de Krishna agora, que se interessam pela filosofia, que já leram algum livro de Srila Prabhupada, participaram, por exemplo, de alguma palestra, alguma aula de yoga, encontraram os devotos na rua em algum momento, e eles chegam até nós com um questionamento que a gente vai tentar explanar um pouquinho sobre ele aqui. Que é algo muito, assim, ao mesmo tempo que é simples, é algo muito importante, porque é o começo de tudo, A questão é o seguinte, muitas vezes, eu mesmo, em vários lugares em que eu estive, conversando, fazendo uma palestra, uma aula, principalmente locais fora do templo, assim, quando a gente faz eventos em algum lugar público, ou apresentação, uma palestra, uma aula numa faculdade, algo nesse sentido, pessoas de diferentes idades, pessoas ali, diferentes tipos de pessoas chegaram até nós dizendo assim, olha, como eu posso fazer para me tornar um Vaishnava? Eu posso ser um Vaishnava? Olha, eu tenho ou eu tinha uma determinada religião que obviamente não tem nada relacionado ao hinduísmo, mas e aí, eu posso ser um Vaishnava? Eu posso me tornar um devoto? Junto com esse questionamento, também vem uma pergunta assim, às vezes a pessoa já até observou um pouco isso e se pergunta assim, para eu ser um Vaishnava, para eu me tornar um devoto, eu preciso necessariamente, eu como homem, vamos falar primeiro como homem. Como homem, eu preciso necessariamente raspar a cabeça, a barba, usar determinadas roupas? A mulher é a mesma coisa. Bom, eu vou precisar usar o sari, o véu, enfim, a tilaka se usa o dia inteiro em todos os lugares. Como funciona isso? Eu até mesmo alguns perguntam, eu preciso viver num templo, me tornar um monge? Bom, esses questionamentos já chegaram para nós, como eu disse, de diversas formas diferentes, mas é algo muito importante. Porque muitas vezes a pessoa tem acesso à filosofia, aos livros de Srila Prabhupada, se interessa, mas a experiência que ela teve de observação mesmo dos devotos, talvez não tenha proporcionado para ela um conhecimento, obter um conhecimento melhor sobre o quão fácil é se tornar um devoto, digamos assim, que é aberto para todos, ao contrário do que alguns pensam, então já aí respondendo, não, você não vai usar a tilaka o dia inteiro, normalmente nós usamos no templo, na comunidade, etc e tal, assim como a roupa, não precisa o homem necessariamente raspar a cabeça, nem nada disso. Todas essas práticas, elas são muito comuns dentro da comunidade, dentro do templo. Em especial aos monges, que os homens se chamam brahmacharis, as mulheres brahmacharinis. Tem também lá o sannyasi. Temos um vídeo no canal aqui falando um pouquinho sobre a vida monástica. No caso do monge ou monja, esses são dedicados 100% à vida espiritual. Então, evidentemente, que eles se vestem sempre com as roupas adequadas à prática, à escolha deles, assim como a tilaka, o kante, etc e tal, o cabelo raspado e por aí vai. Mas é a escolha, eles são monges, eles são dedicados. Agora, membro da congregação, seja ele homem ou mulher, casado ou não, evidentemente que ele tem a sua vida fora do templo, ele faz parte da congregação, o que significa que ele ou ela, eu quero dizer, trabalha, estuda, enfim, tem a sua família, a sua casa, cuidar da casa, e por aí vem muitas práticas, E muitas vezes
dependendo de onde essa pessoa trabalha, por exemplo, não é adequado ele ir vestido, né, por exemplo, com a curta, né, que é essa vestimenta, ou ir com a tíluca, por exemplo, ou ele usar a cica, né, o cabelo. Então, muitas vezes não é adequado, e não há problema algum, ele não vai deixar de ser um Vaishnava, deixar de ser um devoto, porque ele não pode fazer isso absolutamente, né? Nós encontramos isso em outras religiões também. No budismo, nós encontramos isso até mesmo ali dentro do cristianismo, né, que nós vemos ali no catolicismo, por exemplo, né, onde nós temos os monges, o padre, por exemplo, uma determinada vestimenta, na hora da missa, uma determinada vestimenta também, que ele nem sempre utiliza no dia a dia, né? Podemos ver isso também em algumas outras religiões, como o islamismo, o judaísmo, e por aí vai. Então, até mesmo espíritas, enfim, nós podemos voltar aí até a casos mais antigos, aonde em momentos específicos de rituais, de festivais, de comemoração, ou ali dentro da comunidade, o membro daquela religião, né, um adepto, um fiel daquela religião, se veste de determinada forma, né, usa determinada vestimenta, etc. e tal, ali naquele momento. Já no dia a dia, por uma questão de conveniência, ele não faz. E é a mesma coisa com o Vaishnava, né? Salvo raros casos, e aí para outras religiões também é a mesma coisa, como eu já disse, no caso daquele que é 100% dedicado, o monge. E olha que mesmo assim, também em alguns casos ele também pode abrir exceção, não há problema algum. Mas uma pessoa que vive fora do templo, faz parte da congregação, vamos chamar aí de uma pessoa comum, né, a vida comum da maioria das pessoas, não há nenhum problema, né? Então ela não precisa fazer tudo isso. A consciência de Krishna, como já diz o nome, consciência de Krishna é algo da mente e do coração, é da alma. Então é importante o vestimento, é importante tudo isso? Sim, é importante, mas tem os momentos, né? Se a pessoa não pode, não tem nenhum problema, isso não a impede, né? Não impede ela de ser devota, absolutamente não, né? Não tem nenhum problema, tá? Isso é importante dizer. Outra coisa, quem que pode ser um Vaishnava? Quem pode ser um devoto? São só escolhidos? São só indianos? São só pessoas que nasceram em família hindu ou brahmana? Orientais? Não, nada. Qualquer pessoa. Né? Veja, eu sou um ocidental. Provavelmente você que está assistindo é bem provável que seja também. Talvez você tenha descendências aí, né, europeias, americana, né, enfim, africana, indígena, asiática. Não tem nenhum problema, né? Não é para um povo específico, pelo contrário, a consciência de Krishna é para o mundo todo. Sri Chaitanya Mahaprabhu, o avatar dourado, essa palavra avatar até é engraçado, né? Ela é uma palavra que agora, de alguns anos para cá, se tornou um uso completamente diverso, tanto do filme quanto virou figurinha ou personagem. Avatar é uma palavra em sânscrito, né? Significa aquele que desce, é uma encarnação de Deus, tem nada a ver com figurinha, com personagem de jogo, de seja lá do que for, né? Pois bem, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ou Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, que é o avatar dourado, é a encarnação de Krishna nessa era de Kali. Já tratamos esse assunto em outros vídeos também, falaremos em outros momentos mais. Mas, enfim, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, aquele que estabeleceu o movimento de Sankirtan, o cantar dos santos nomes de Deus, o Mahamantra Hare Krishna, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ele mesmo, por exemplo, deixou muito claro isso, que uma frase famosíssima que ele falava sempre, uma afirmação dele que era constante, era: o movimento de Sankirtan, o cantar do Mahamantra Hare Krishna, será, no futuro, ele dizia, ele estava predizendo, né? Estava prevendo. No futuro, esse Mahamantra Hare Krishna será cantado em todas as vilas e cidades do mundo. Bom, se em todas as vilas e cidades do mundo, é óbvio que vai alcançar diferentes culturas, diferentes línguas, diferentes estilos de vida, origem, etc. Então, é claro, é aberto a todas as pessoas.
Srila Prabhupada veio indiano, né? Mas veio da Índia lá em 1965 para os Estados Unidos a pedido do mestre espiritual dele, que pediu para ele vir ao Ocidente, né? Desembarcou lá em Boston, depois em Nova York, no ano seguinte ele inaugura a ISKCON, para trazer a consciência de Krishna para quem? Para os ocidentais. Na década de 60, nos Estados Unidos, no momento de grandes mudanças ali, a contracultura, etc. e tal, da mesma forma foi levado para todo o resto do mundo. Anos antes, décadas antes de Srila Prabhupada, Srila Bhaktivinoda Thakur, né, que era o pai de Bhaktisiddhanta, né, e um dos nossos acharyas, aí, Prabhupada até dizia que ele era o primeiro membro da ISKCON devido ao que ele fez, né, ele lá atrás, né, imagina, Bhaktivinoda Thakur é do século XIX, lá atrás ele já tinha feito isso, já tinha enviado o livro para o Ocidente. Bom, essa e muitas outras referências nos deixam muito claro que se trata de uma religião, de uma filosofia, de um estilo de vida, de uma espiritualidade que é para toda e qualquer pessoa, ok? É claro, existem padrões, existe um padrão a ser seguido, existe uma certa disciplina, existe o que fazemos e o que não fazemos, né? Existe ali os princípios a serem seguidos, etc. e tal, mas isso nada tem a ver com um povo selecionado, com alguém selecionado, com uma casta, por exemplo, não tem absolutamente nada a ver com isso. Tem a ver com qualidades, tem a ver com uma questão de moral, ética, tem a ver com uma questão assim de desenvolvimento da nossa essência, da nossa alma, de quem nós somos de verdade, né? É uma questão que envolve o caráter. E tudo isso, moral, ética, caráter, a personalidade nossa, o interior, tudo isso não está relacionado a um povo ou a um lugar. Então, toda e qualquer pessoa. Bem, tentei aqui explanar um pouquinho sobre isso, há muito mais o que falar sobre esse assunto, mas eu acredito que tenha ficado bem claro para vocês. Eu agradeço muito àqueles que direcionaram esse questionamento para nós, né? E se você tem alguma pergunta, alguma curiosidade, alguma dúvida que você gostaria que nós falássemos, algum tema que você gostaria que nós falássemos aqui também, perguntas e respostas, pode também pegar um tema específico. Você pode ali falar um tema, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre o tema tal. Não deixa de ser uma certa forma de perguntar, né? Falaremos aqui também. Então, se você tem uma pergunta, uma curiosidade, um tema que gostaria que nós falássemos, mande para nós pelo e-mail canal.vaishnava@gmail.com. Você pode procurar os nossos vídeos ali pelo Instagram também, né? @canal.vaishnava. E olhando aqui no próprio YouTube, dá uma olhadinha lá na playlist, agora que estamos terminando o vídeo, corre ali na playlist e olha todas as séries que nós temos lá e vídeos que nós temos, você vai gostar muito. Muito obrigado a todos aqueles que estão nos apoiando, que assistiram o vídeo até aqui. Agradecemos muito a todos vocês. Hare Krishna, todas as glórias a Srila Prabhupada.